A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Por todos os lugares, hoje, cantamos a Virgem desta forma. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Há 3 pastorinhos cercada de luz, visita Maria, a mãe de Jesus. Bem forte. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Separei um trecho do discurso do cardeal Ângelo Sodano, no final da celebração presidida por São João Paulo II, em Fátima, 13 de maio de 2000, o cardeal dizia assim: embora os acontecimentos a que faz referência a terceira parte do segredo de Fátima pareçam pertencer já ao passado, o apelo à conversão, o apelo à penitência, manifestado por Nossa Senhora ao início do século XX, conserva ainda hoje uma estimulante atualidade. Repito, o cardeal colocando em evidência que aquele apelo à conversão, aquele apelo à penitência que fez parte do eixo central da mensagem de Fátima, continua atual. Ainda precisamos de conversão. Ainda precisamos ir à penitência para alcançar a conversão. E ele então, em seguida, cita São João Paulo II, que diz: a senhora da mensagem parece ler com uma perspicácia singular os sinais dos tempos, os sinais do nosso tempo. O convite insistente de Maria Santíssima à penitência não é senão a manifestação da sua solicitude materna pelos destinos da família humana, necessitada de conversão e de perdão. Então, Maria faz um insistente convite à penitência. Esse convite à penitência é uma atitude materna de cuidado de Maria para conosco, nós que precisamos de perdão e de conversão. Portanto, a mensagem de Fátima é um apelo à conversão. A mensagem de Fátima é um apelo à conversão pela penitência. Portanto, importa sabermos o que é a penitência. Vamos trazer uma palavra sobre a penitência. E eu cito aqui o mesmo livro que estou usando nas sextas-feiras, que é um compêndio, um tratado de espiritualidade do Tanqueray. E diz: a penitência é, depois da oração, o meio mais eficaz de purificar a alma de suas faltas passadas e até mesmo de prevenir as faltas futuras. O nosso tempo não podemos falar de penitência, não podemos falar de sacrifício, né? Parece uma palavra hoje proibida, mas diz o Papa, ela permanece atual. Diz o cardeal, ela permanece atual. E nos ensina a doutrina, que é um meio muito eficaz de purificar nossa alma e de preveni-la de faltas futuras.
E o próprio Jesus disse no Evangelho, exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 2, fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, é urgente a preparação de nosso coração e de nossa alma para o reino dos céus. Então, é da boca do próprio Jesus a necessidade da penitência. Isso para não falar de João Batista, que o centro da sua pregação era a necessidade da penitência. Então, tentando definir penitência ou trazer uma compreensão sobre ela, podemos dizer, define-se como uma virtude sobrenatural, anexa à justiça, que inclina o pecador a detestar o seu pecado, por ser uma ofensa cometida contra Deus, e a tomar a firme resolução de o evitar para o futuro e de o reparar. Assim, traz uma compreensão sobre a penitência. Vamos tentar organizar essa definição de modo diferente. Primeiro, o pecado é um mal que ofende a Deus e nos priva da sua graça. A penitência é uma luta contra o mal, uma luta contra o pecado. Ainda que perdoados, fica vestígios em nossa alma. Portanto, a penitência já vai como que purificando nossa alma dessas consequências do pecado que persiste, mesmo depois da absolvição. Ainda para nos fortalecer na luta futura. Sabemos que somos tentados, e sabemos que seremos tentados até o último instante de nossa vida. E a penitência nos torna mais fortes, mais firmes, nessa luta contra o demônio, nessa luta contra o pecado e contra toda e qualquer tentação. E por último, a penitência é uma espécie também de justiça para com Deus. Eu reparo porque ele foi ofendido. Dessa forma, entendemos por que Nossa Senhora insiste tanto na necessidade da penitência. E somos, muitas vezes, frouxos na nossa vida de fé. Não estamos abertos e dispostos a sacrifícios, a renúncias, mesmo que sejam pequenas. Reclamamos, murmuramos, fazemos cara feia. Nós não só, muitas vezes, não nos propomos a penitência, como também nós não aproveitamos as muitas situações da vida em que nos possibilitam pequenos sofrimentos que poderiam ser suportados com alegria, que poderiam ser suportados com sorriso, que poderiam ser oferecidos a Deus. Agora, dou mais um passo em nossa reflexão. Vamos agora perceber uma importante compreensão e, ao mesmo tempo, distinção entre revelação pública e revelação privada. E tocaremos mais um ponto de dúvida para muitos. A noção de revelação pública designa a ação reveladora de Deus que se destina à humanidade inteira e está expressa literariamente nas duas partes da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Quando falamos então de uma revelação pública, uma revelação destinada a toda a humanidade, falamos da Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento. E o Catecismo traz uma citação de São João da Cruz, que diz: quem agora quisesse consultar a Deus, ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade.
Não precisamos de mais revelações. Não precisamos pedir a Deus mais revelações, porque nos foi dado a Sagrada Escritura e nós desconhecemos a Escritura e continuamos a fazer perguntas a Deus sobre nossa vida, o que temos que fazer, o que temos que praticar, qual o caminho devemos trilhar. E Deus nos revela para toda a humanidade a sua vontade e o que é necessário à nossa salvação na Sagrada Escritura. Por isso, revelação pública é a Sagrada Escritura. E ali contém tudo o que precisamos saber para nossa salvação. Não precisamos ficar pedindo novas revelações. Leia a Sagrada Escritura. Medite a Sagrada Escritura para que possamos encontrar nela todas as nossas respostas. Diz ainda o catecismo: no entanto, apesar de a revelação ter acabado, não quer dizer que esteja completamente explicitada, não quer dizer que esteja totalmente entendida. E está reservado à fé cristã aprender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. O que quer dizer que com a conclusão do cânon da Sagrada Escritura, concluiu a revelação pública, aquilo que era necessário para a nossa salvação. Mas o entendimento nosso e da própria igreja sobre a Sagrada Escritura, sobre a revelação pública de Deus para nós, ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos séculos, e continuará sendo desenvolvida. Então, Deus revelou tudo o que tinha que revelar, mas nossa compreensão sobre o que Ele revelou, isso continua em um processo de melhor entendimento. E aí, encontramos o contexto das revelações privadas, das revelações particulares. Ela se aplica a todas as visões e revelações verificadas depois da conclusão do Novo Testamento. Nesta categoria, portanto, se deve colocar a mensagem de Fátima. A mensagem de Fátima não é uma mensagem pública necessária para a salvação, enquanto uma novidade. Não traz uma novidade, mas como uma mensagem que ajuda a compreender a mensagem trazida pela Escritura, a mensagem revelada por Deus, a mensagem apresentada a toda a humanidade por Jesus Cristo. Este é o contexto das mensagens privadas e, sobretudo, da mensagem de Fátima. Diz ainda o catecismo, a partir do número 65 em diante: no decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. O seu papel não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente em uma determinada época da história. Então, revelações particulares, revelações privadas, que em algum momento da história destaca, evidencia um aspecto daquela revelação pública já oferecida a Deus na Sagrada Escritura. E esse é um critério para a veracidade de uma revelação privada e particular. Precisa estar totalmente em sintonia com a Sagrada Escritura. A revelação privada é um auxílio para a fé. Manifesta-se credível precisamente porque faz apelo à única revelação pública. Por isso é digna de fé. Porque não traz uma mensagem nova, porque não pode ter uma mensagem nova.
como se faltasse algo àquilo que Jesus havia revelado no Novo Testamento com a sua vinda. Portanto, a mensagem de Fátima e todas as mensagens privadas, especialmente aquelas reconhecidas pela igreja, é uma ajuda oferecida, mas não é obrigatório fazer uso dessas mensagens. E aqui está uma dúvida de muitos católicos. Temos muitas mensagens privadas, particulares. Não precisamos ter devoção a todas elas, praticar todas elas. Podemos ou não. O que precisamos nos ater é a revelação pública. Mas enquanto essas revelações particulares nos apontam para a revelação já oferecida por Jesus, não há mal nenhum. E hoje, então, portanto, importa que acolhamos o pedido da Virgem Maria. E como não acolher o pedido da Virgem Maria? Conversão e penitência são para todos. Sabemos que muitos são fracos, inconstantes, escravos de seus sentimentos e paixões, e parecem não ter disposições de trilharem um caminho de conversão. Peça ajuda à Virgem Maria. Mãe, me ajude a ser fiel. Me ajude a direcionar o meu coração em um caminho de conversão. Me ajude a ser forte o suficiente para praticar a penitência, para purificar minha alma, para fortalecer-me na luta contra o demônio, na luta contra o pecado. Para que a minha amizade com Deus não fique ameaçada, não fique limitada por meus pecados e por minhas fraquezas. Nossa mãe sempre aponta o caminho para o seu filho. Sigamos com fé o caminho apontado pela Virgem Maria. Sigamos como os pastorinhos. E se a escutarmos e se a obedecermos, um dia estaremos no céu com os pastorinhos, com ela e com essa multidão de santos, homens e mulheres, a contemplar a face de Deus. Assim seja. Amém.